para a próxima questão aí, vestibulando. Com base na reação nuclear abaixo, responda. Trata-se de uma fusão nuclear ou de uma fissão nuclear? Observem aqui, ó, que você tem, ó, a junção, não foi uma quebra. Então, houve uma fusão, né? Junto a uma empresa A com a empresa B, formando uma única, né? Então, ocorreu uma fusão nuclear, né? Isso aqui ocorre muito no interior do Sol. Os raios de hidrogênio são bombardeados por nêutron lá, a altas temperaturas, tá certo? Eles se fundem e formam o hélio, tá, ok? Então aqui eu tenho uma fusão, né? Aí ele pediu na letra B, qual o valor da energia liberada? E aí eu vou passar para a próxima questão, só para vocês observarem como aqui, ó, eu tenho uma fissão. Ó a diferença, ó, vestibulando. Ele pegou o urânio foi bombardeado aqui por esse nêutron e ele quebrou o urânio. Esses dois aqui, ó, é o que a gente chama de lixo atômico. São os elementos radioativos que vão emitir radiação. Então, observe que nesse problema aqui eu tenho uma fissão, a quebra do urânio, tá? O urânio foi bombardeado aqui pelo nêutron e originou dois pedaços, né? Dois nuclídeos, tá certo? Que devido aí à proporção de nêutrons e prótons, né, pela aquela coisa que vocês viram em sala de aula, eles ficam radioativos e aí é o lixo atômico. Então é isso que ocorre com o urânio. Quebra o urânio e esses pedaços aqui são os lixos atômicos, ok? Então nesse problema aqui eu tenho uma fissão, uma quebra. O urânio foi quebrado em dois nuclídeos, em dois menores, tá? Já nesse outro aqui, ó, nessa que a gente estava, eu trato de uma fusão. Ele pegou dois e fundiu num só. Ok? Aí ele pediu a energia liberada e deu aqui as massas, tá certo? Ele deu a massa do hélio numa certa unidade, a massa do hidrogênio numa certa unidade, a massa do nêutron numa certa unidade e depois disse que essa unidade é uma constante, equivale a tanto quilograma. Para não botar isso aqui tudinho, 4,06 vezes 1,6 quilograma, ele deu em U. Aí no final você vai substituir U por isso, tá? Então vamos fazer como tivesse aí tudo em quilograma, no final a gente substitui o U. Disso que era um eletrovolt. Só aproveitando aí na figurinha ainda, Mário, o Luiz Carloli, na figurinha ainda, veja que há conservação das cargas elétricas, né, Luiz? Eles perguntaram Isso. lá, o princípio da conservação das cargas elétricas está obedecido? Houve conservação do número de massa? Né? Okay. Aí, Luiz, houve, né? Porque o hidrogênio ele tem um próton. Como são dois hidrogênios, tem dois prótons. O hélio, você sabe que ele tem dois prótons, né? O primeiro elemento da tabela é o hidrogênio 1, o hélio tem 2. E o número de massa também conservou. O hidrogênio ele só tem um próton, então o número de massa vai ser 2, com o nêutron, que também o número de massa é 1, tem 2 nêutrons, 2 hidrogênio, vai dar número de massa 4. Perfeito. Ok? Então ele perguntou, traz de uma fusão ou fissão? Fusão, porque os dois se uniram formando um só. Qual a energia liberada? A energia liberada é aquela equaçãozinha que ninguém sabe até hoje como foi que Einstein tirou essa equação, porque da relatividade do espaço e do tempo existe o experimento imaginário que ele fez, o professor Hilton falou do espelho, mas essa equação é que ninguém sabe de onde Einstein tirou e depois foi comprovado através da bomba atômica, da energia nuclear, que ele estava correto. Qual é a expressão? Que a variação de energia é igual à variação da massa vezes C ao quadrado. Olha para cá, vestibulando. Para cá. O que é que acontece? Einstein disse, se você pegasse o urânio e quebrasse como em dois pedaços, a massa desses dois pedaços depois, se você juntasse, era sempre menor do que a massa do urânio antes. E para onde foi essa massa? Ele dizia, essa massa que desapareceu é que é transformada em energia. Então lembre-se, a energia que vem da bomba atômica, lá na energia nuclear para aquecer a água, para girar o reator, ela vem da massa que desapareceu. O urânio inteiro tinha massa maior do que os dois quebrados, os dois pedaços quebrados. Então ficou fora aquela massa, a conservação da massa, que a massa antes era igual à massa depois. Einstein botou isso, colocou para fora, e o que existe é o princípio da conservação da massa, energia antes é igual à conservação da massa, energia depois, ok? Então lembre, de onde vem a energia? Da massa que desapareceu. Então, olha para o exercício aí, ó. Se a massa que desapareceu, vai ser a massa do produto menos a massa do reagente, tá certo? Ou o contrário, que aqui a gente vai fazer em modo, o sinal vai ser só que liberou. Vai fazer, né, uma continha de somar e subtrair, né? Isso, vezes C ao quadrado. Aí só lembrando, ó, somando, subtraindo, lembrando aí, ó, que a massa do produto é quem? Hélio. No reagente eu tenho quem? Vou somar a massa do reagente. Quem é que eu tinha lá no reagente?
No reagente eu tinha hidrogênio e neutro, 2 hidrogênio e 2 neutro. Então a massa do reagente vai ser, ó, 2 hidrogênio mais 2 neutro. A massa do Hélio ele deu a massa do hidrogênio, deu a massa do neutro, colocamos aqui, C ao quadrado, C é 3 vezes 10 à oitava, o U que ele vinha dando eu substituo agora no final, que ele deu, né? Tá certo? Aí faz as contas e a energia é liberada, ok? Beleza? Às vezes que ele bota em joule, depois ele também em eletrovolto, faz né? a transferência. Aí o aluno está acostumado. Vamos aproveitar essa outra questão. Fissão, porque quebrou o urânio, né? A massa desapareceu. Como é que eu calculo a variação de energia? A variação de energia é quem? Mesma fórmula de Ashton. Delta M vezes C ao quadrado. Delta M vezes C ao quadrado. Quem vai ser delta M? Massa do produto menos massa do reagente. Quem é que eu tenho lá no produto? Está aqui, bário e criptônio. Então vai ser quem? Ó? Massa de um mais a massa do outro mais as duas massas do neutro. É o que tem no produto. Lembre-se de colocar a massa do neutro. E o que é que eu tenho no reagente? O urânio e o neutro. Então no reagente eu vou ter quem? Urânio e neutro. Vezes C ao quadrado. Substituo cada um que foi dado, tá? Ok? Vou chegar aqui, o U eu substituo pelo valor que ele deu de U, acho essa energia em joule, tá? Só um detalhe, vestibular. Isso aqui é a fissão para um núcleo de urânio. Pronto, achei a energia. Só que ele disse no problema, ó, que foi 1 grama de urânio. E essa fórmula aqui, ela me dá para um átomo, para um núcleo só, um átomo de urânio sendo quebrado. Aí eu tenho que ir lá em química, lembrar a massa do urânio, que está lá na tabela, 235, equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, para 1 grama que ele quer, vai ser X átomos. Aí faço a conta e acho a energia se eu tiver 1 grama de urânio. Então, lembre-se, se ele pedir só ΔE, é ΔM sobre C2. Coloco produto, reagente e conto o valor. Mas se ele der para tal massa, aí eu tenho que juntar química com física, lembrar que a massa que ele deu na tabela é 6 vezes 10 a 23, então para 1 grama vai dar X átomo. Ok, professor Hilton? Bacana, bacana. Mais Também um aproveitar para comentário, lembrar eles só da meia-vida, né, Luiz? Certo. Lembrar a meia-vida, o tempo que você pega uma amostra radioativa que ela leva para se reduzir a metade, né? Se você tiver lá, a meia-vida do elemento é de 10 anos, e você tem 10 gramas desse elemento, em 10 anos ele vai reduzir a sua massa a metade. Então, okay, fica atento também com relação a isso. Tem mais questão aí, Luiz? Tem, professor Hilton. Nós vamos